Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus. E neste vídeo eu quero falar com vocês, eu quero mostrar algumas coisas com relação ao arrebatamento. Para aqueles irmãozinhos que têm dúvida e que gostariam de estudar o assunto. Então eu convido você a estar ouvindo essa mensagem até o final. Amém? Antes, então, eu gostaria de convidá-lo a conhecer uma obra missionária feita em países de perseguição cristã, que este canal apoia. Os dados estão na descrição deste vídeo. Então, meus amados irmãos, aqui eu fiz para vocês, de uma maneira bem simples, uma parte da linha do tempo, né? E eu gostaria de estar explicando aqui. Mas se você não viu o último vídeo chamado Sinais da Vinda de Jesus Cristo, eu entendo que seja necessário que você veja aquela mensagem também. Amém? Seria muito importante para que você pudesse compreender. Não tem problema se você ver aquele vídeo depois ou antes, a ordem você decide, mas é importante para que fique completa o entendimento, ok? Então, vamos à linha do tempo. Lá, naquele vídeo, eu expliquei algo com relação à data de 1900 para cá. Esta linha do tempo, ela tem esse sentido, da esquerda para a direita. Então, existe um momento que é do princípio de dores. Alguns irmãos que já têm uma maior intimidade com a palavra de Deus sabem que o Senhor Jesus Cristo cita isso lá em Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 14 ali, o Senhor Jesus Cristo vem falando várias coisas que são relacionadas ao princípio das dores, coisas como guerras, fome, pestes, perseguição dos cristãos, enganação, coisas a respeito de imoralidade, coisas a respeito do amor esfriar e tudo mais, né? São coisas que fazem parte do princípio das dores, ok? Só essa questão da imoralidade não está ali exatamente nesses versículos, mas ela também faz parte do contexto do princípio das dores. E todas essas coisas nós percebemos que ocorreu de 1900 para cá, exatamente no sentido de dores de parto, exatamente no sentido de diminuir o tempo, né? Como as contrações diminuem o tempo e se intensificam, cada vez se tornam mais fortes. E também da mesma época para cá, houve uma degradação da sociedade, uma busca maior por dinheiro, por conforto, luxo e uma diminuição de valores. Muito bem, então essa seria aí a descrição por alto, tá, meus irmãos, a respeito do princípio das dores. Esse vídeo, na realidade, eu gostaria de incentivar você com uma breve explicação para que você busque nos versículos o conteúdo, tá certo? Eu não tenho condições de fazer um vídeo muito comprido e por isso eu não posso entrar em muitos detalhes. Mas se você seguir este esqueleto aqui, você vai conseguir entender direitinho sobre a questão do arrebatamento e todo o seu contexto, ok? O Senhor Jesus Cristo também fala sobre alguns sinais que seriam assim, imediatamente antes do arrebatamento, tá? A estes eu dei o nome de últimos sinais com relação à vinda de Cristo, né, de forma iminente. Ok? Então, que sinais seriam esses? Sinais no sol, na lua, nas estrelas, no mar, angústia das nações,
E também eu coloquei aqui, bem pro cantinho, encostado aqui no arrebatamento, como você pode ver, o Evangelho. Porque Jesus disse que quando o Evangelho do Reino fosse pregado em todas as nações, então viria o fim. Irmãos, nós estamos nesse fim. O fim, ele começou. Porque o evangelho do reino de Deus, ele tem sido pregado em todas as nações e tem sido alcançado todas as gentes. De forma humana, né, através das pessoas e também de forma sobrenatural, através de sonhos, revelações, da manifestação de anjos e da manifestação até mesmo do Senhor Jesus Cristo, conforme temos ouvido testemunhos. Então, irmãos, o próximo passo é o arrebatamento. Porque quando o arrebatamento vem, começa então uma grande destruição sobre a terra. É por isso que o Senhor Jesus Cristo compara a vinda dele à Arca de Noé e também compara aos dias de Ló. Nós vamos falar mais sobre isso. E agora, irmãos, eu quero mostrar para vocês o último espaço aqui, onde eu coloquei eternidade, que é para os santos de Cristo, eternidade para a igreja que será salva em Cristo Jesus, e o fim para quem ficar. Sobre isso, Jesus fala a respeito da desolação de Jerusalém e também da Judéia, enfim. Ele fala a respeito da maior tribulação que já houve sobre a face da terra, ou seja, se você considera os nossos dias difíceis, imagine como vai ser na grande tribulação. Ele fala também do sol se escurecer, da lua não dar o seu brilho. Estes são alguns dos fatos que vão ocorrer na grande tribulação, citados por Jesus Cristo. Agora eu quero mostrar algo para vocês. Eu peguei aqui uma Bíblia e eu separei ela em 3 partes. Você pode estar fazendo da mesma maneira, se achar conveniente. Eu peguei 3 cores bem diferentes e pintei lá na Bíblia. Lápis de cor mesmo é o melhor para não passar para outra folha. Então eu peguei 3 cores diferentes, separei uma cor para os últimos sinais, uma cor para o arrebatamento e uma cor para a grande tribulação. Isso é só uma ideia, é claro, que eu sugiro aqui para que você tenha à mão facilmente, para que você possa estar estudando e que você possa também estar compartilhando com outras pessoas. Então, irmãos, eu coloquei aqui uma imagem só para explicar um determinado fato, porque é necessário para que a compreensão seja completa. Vocês estão vendo aqui a página da minha Bíblia no capítulo 24 de Mateus, certo? E por aquilo que eu já disse antes para vocês, provavelmente vocês já tenham entendido que as cores variadas significam também períodos variados, né? E se você seguir a sugestão de marcar na sua Bíblia, a sua Bíblia também vai ficar colorida. Agora eu vou explicar por que está assim. Como podemos entender esses recortes aqui na linha do tempo, né? Porque o autor do livro não teria escrito em sequência, né, cronológica. Olha, primeiro vem os sinais,
depois vem o arrebatamento, depois vem a grande tribulação, porque ele não separou os fatos, né? Então eu preciso dizer que os evangelhos, eles eram biografias escritas no mundo antigo, né? E a percepção daquelas pessoas a respeito de biografia não era a mesma que nós temos hoje. Então, por exemplo, hoje, quando uma pessoa faz uma biografia, né, ela vai dizer, ela vai estudar fatos como o nascimento, a juventude, a idade adulta, e ela vai contar em ordem cronológica. Porém, naquela época, eles entendiam que o importante era a essência do que havia sido dito pelo biografado. Se havia nessa pessoa algo importante para ser passado adiante, uma lição importante a ser ensinada. Então, este era o motivo para eles escreverem uma biografia, diferente do que é hoje. Então, queridos, eu não sei se ficou claro, mas o foco deles não era a cronologia, não era começo, meio e fim. Como, por exemplo, se você pegar o Evangelho de Marcos, ele não vai contar do nascimento de Jesus Cristo. Ele não vai contar sequer da juventude de Jesus Cristo. Mas estes autores, eles se preocupavam com o conteúdo, a importância do que era passado. Então, você não pode olhar para a palavra de Deus, para os evangelhos em específico, e considerar que ali precisa haver uma cronologia. Essa informação foi dada pelo Dr. Craig Blomberg. Agora então eu quero mostrar para vocês uma relação que eu fiz aqui, separando os versículos que falam a respeito do arrebatamento, sinais ali, né, os últimos sinais antes do arrebatamento, a grande tribulação e por último nós vamos ver alguns versículos que trazem a ideia mista e também sequências mistas. Então você pode printar essa foto e você pode analisar a sua Bíblia, você pode fazer anotações, enfim. Para você que quer estudar a respeito do assunto do arrebatamento, está aí uma pequena ajuda. Então, talvez não esteja tão legível, eu vou ler para vocês. Está aí, Mateus capítulo 24, os versículos 20, 27, 30 até o 31 e os versículos 36 até o 44. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 10, também fala do arrebatamento. Evangelho de Lucas, capítulo 17, os versículos são 24, 30 e 34. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 27 e também os versículos de 34 até o 36. Agora os sinais que antecedem ao arrebatamento, aqueles sinais que são imediatos antes do arrebatamento, ok? Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 25 até o 26. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, dos versículos 13, 14, 22 a 26 e 33 e 34. Sobre a grande tribulação, Mateus, capítulo 24, versículos 15 a 19, versículo 21, 28 e 29. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 22 e 23, 31 e 37. Os versículos que são mistos e as sequências mistas eu quero mostrar um pouco mais de perto para vocês. Então, nós vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 29. Esse versículo diz assim: E imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol será escurecido, e a lua não dará o seu resplendor. As estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão sacudidas. Aqui, enquanto Mateus está falando sobre o sol escurecer, a lua não dar o brilho e as estrelas, ele está falando de algo que vai acontecer na grande tribulação. E quando ele fala sobre as potências dos céus
que serão sacudidas, ele está falando a respeito dos sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Sibeli, como você sabe disso? Fica aqui mais uma dica. Se você quer começar a estudar sobre o arrebatamento, sobre o fim dos tempos, os sinais, comece sempre pelo Evangelho de Lucas, ok? Lucas era médico e, como médico, ele era minucioso também ao escrever. Então, quando nós comparamos Mateus com o Evangelho de Lucas, então nós conseguimos definir bem o que é o que ali, ok? A próxima sequência que eu quero ver com vocês está nesse mesmo capítulo, nos versículos 20 e 21. Diz assim: Orai, portanto, para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado, porque haverá então uma grande tribulação, qual não há havido desde o começo do cosmos até agora, nem haverá jamais. Essa palavra fuga, ela também pode ser traduzida como escape. Isso vem direto do grego, ok? E é correto, irmãos. As pessoas utilizam de coisas mirabolantes para falar a respeito disso aqui, mas o Senhor Jesus Cristo, ele é muito simples. Quando ele está falando de um escape, ele está falando de um escape. Mais uma vez, o Evangelho de Lucas, ele nos ajuda a entender essa mensagem de escape. Você pode verificar sobre isso em Lucas, capítulo 21, versículo 36. Ele explica de maneira bem clara, ok? Então agora nós vamos ver aqui mais um texto que é misto, né? Uma sequência mista, está ali em Lucas capítulo 17, do versículo 26, nós vamos ler até o 27. E ele diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento. Aqui nós estamos na metade do versículo 27. Aqui Jesus está falando de sinais que antecederiam a vinda dele. Olha, as pessoas não vão estar se importando com a vontade de Deus, elas vão viver da maneira como elas querem. Vão comer, beber, casar, se dar em casamento e assim por diante. Então Jesus está falando de uma imoralidade, ele está falando a respeito das pessoas viverem sem dar importância para aquilo que Deus quer. E em seguida ele diz: até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Aqui é uma figura do arrebatamento. E em seguida ele diz: e os destruiu a todos. Aqui é uma figura da grande tribulação, daquela grande destruição citada lá no livro de Apocalipse, que virá sobre o mundo após o arrebatamento. Continuando aqui, ele vai voltar para os sinais que antecedem o arrebatamento. Ele diz assim, no 28. Assim como ocorreu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Nos dias de Ló, as pessoas se preocupavam apenas consigo mesmas. Elas construíam casas, elas plantavam, elas trabalhavam, muito parecido com os nossos dias. E Jesus continua então dizendo a partir do 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, ou seja, as pessoas não queriam escutar, elas não queriam saber da vontade de Deus, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, figura do arrebatamento. Nós estamos aqui na metade do versículo 29 e agora, da metade para o final, ele vai falar a respeito da grande tribulação. Veja, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Mais uma vez, Jesus cita a destruição. Sai Ló, como sai a igreja, e vem a destruição. E a outra sequência que eu quero ver com vocês está em Lucas, capítulo 17, do versículo 34 a 37, que diz assim:
Eu vos digo, naquela noite estarão 2 em uma cama, um será tomado e outro deixado. 2 estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. O versículo 36 eu não consigo ler com vocês. Eu estou fazendo a leitura na Bíblia BTX e ela não tem o versículo 36. Mas o 37 vai dizer assim: intervindo, lhe dizem: onde, Senhor? Ele então lhe disse: onde estiver o cadáver, ali serão reunidos os abutres. Esse versículo 37, meus irmãos, ele está falando da grande tribulação. 34 até o 36, arrebatamento. 37, grande tribulação. Como eu provo isso? Se estudarmos o livro de Apocalipse, nós vamos ver que haverá um grande número de mortes durante a grande tribulação. A humanidade vai ser dizimada. Então aqui, quando o Senhor Jesus Cristo fala de cadáver e de abutres, ele está falando da grande tribulação. Irmãos, eu confesso para vocês que eu fiz esse vídeo com um pouco de pressa, porque o Espírito Santo colocou uma urgência no meu coração. Eu precisava fazer esse vídeo hoje. E eu não sei dizer se realmente ficou muito claro o que eu expliquei no vídeo, se colaborou. Eu gostaria que você deixasse suas perguntas. Gostaria que você, se quiser, pode entrar em contato comigo através do Telegram. O link está na descrição também. Enfim, irmãos, eu espero que tenha ajudado. E se Deus assim permitir, nós vamos estar fazendo outros vídeos falando um pouquinho mais a respeito desse assunto. Amém? Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.